que a gente vai falar hoje sobre mutação. Tudo bem? Todo vírus, ele é acelular, né? Significa que o vírus não possui células. A gente parte da premissa na biologia que todo ser vivo, ele possui célula. Então, que o vírus não seria ser vivo. Por que ele não seria ser vivo? Porque ele não consegue se multiplicar sozinho, ele não consegue crescer sozinho. Todas as atividades básicas que uma célula consegue fazer, o vírus ele não consegue fazer se ele não estiver dentro de uma célula, parasitando a célula, para que a célula faça tudo para ele, né? Multiplique o vírus, produza as proteínas para o vírus, então por isso que a gente fala que ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele precisa parasitar uma célula, estar dentro da célula para que ele consiga fazer as suas atividades vitais, tá? Todo vírus, ele possui uma cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, tá? E um material genético, que pode ser ou DNA ou RNA. Além dessa cápsula de proteína, que a gente chama de capsídeo, ou esse material genético, alguns vírus também têm um envelope. Esse envelope, vamos colocar aqui o pointer, eu acho que facilita. Esse envelopezinho aqui, ele é de proteínas e glicídios, carboidratos, né, e lipídios. Na verdade, é uma composição química muito parecida com a membrana plasmática das células. Tão parecida que muitas vezes a membrana plasmática das células e esses vírus, eles acabam se confundindo e a célula acha que esse envelope faz parte da membrana plasmática dela. Então, os vírus que possuem esse envelope, eles são muito mais virulentos, eles são muito mais fáceis de entrar nas células. Tudo bem? Bom, então, no caso do COVID, ele tem a cápsula proteica, o capsídeo, ele é envelopado, tá? E ele tem o RNA como material genético. Nesse envelope, a gente tem algumas proteínas, e são proteínas muito especiais. Principalmente essa proteína S, que ela permite se encaixar na célula, tá? É como se fosse uma chave com uma fechadura. Existe um receptor na célula que reconhece essa proteína S e permite que esse vírus consiga entrar dentro da célula. Além disso, existe uma proteína N que fica lá no RNA, que é meio uma forma de enganar a célula para que ela ache que esse RNA do vírus seja o RNA dela. E aí, os anticorpos, né, os linfócitos, eles não conseguem reconhecer aquele RNA como um agente estranho e não ataque esse vírus. E temos a proteína E, que não falaremos nessa aula, mas ele ajuda no processo infeccioso, né? Quanto mais proteína E, mais infeccioso é o vírus. Então, o vírus com essa proteína S, como eu disse, ele se encaixa nesses receptores, é um receptor específico, é o ACE2 das células humanas, né? Esse encaixe é sempre bom lembrar que ele é extremamente específico e é por isso que existe vírus do sistema respiratório, vírus do sistema digestivo, vírus do sistema urinário, né? Porque é um encaixe extremamente específico. E aí a célula reconhece como se vamos dizer assim, esse envelope do vírus fosse parte dela mesma e abre o portão para que o vírus entre. Então, o vírus libera esse RNA dentro da célula, esse RNA é incorporado ao RNA da célula, e a célula, então, além de replicar esse RNA, produz o capsídeo e o envelope do vírus. E aí o vírus acaba se multiplicando e vai infectar outras células, né? Um único vírus consegue fazer 10.000 a 100.000 cópias dele mesmo. E aí infectando cada um desses vírus uma nova célula. Se vocês entrarem no site da Super Interessante,
Tem uma reportagem justamente falando que os cientistas já identificaram 14 mutações dessa proteína S, essa que reconhece, né, esses receptores na célula. Isso faz com que cada mutação, né, é uma das características dessa mutação, fazer com que o vírus ele fique muito mais contagioso. Então, se antes você tinha o vírus que uma pessoa acaba podendo passar esse vírus para X pessoas, agora a mesma pessoa pode passar para 3x, né? Porque o vírus ficou muito mais contagioso graças a essas mutações na proteína S. Tá? Mas o que são as mutações? As mutações são alterações no DNA, tá? O DNA é uma sequência de nucleotídeos, né? Os nucleotídeos contêm as bases nitrogenadas. Lembra do CV3, TACG, timina, parei com adenina, adenina, parei com timina, citosina com guanina e guanina, citosina, né? E isso, o DNA vai formar o RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai formar a proteína. Né? Uma alteração no DNA acaba, consequentemente, alterando a proteína. Pode ser uma vantagem, uma mutação, como pode ser uma desvantagem. No X-Men, por exemplo, pode ser uma vantagem, né? Você ter poderes ou você ter características que antes você não tinha. Ou pode ser uma desvantagem, que aquilo acabe dificultando a sua vida. E a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, a mutação do DNA é uma alteração nessas bases nitrogenadas, nesses nucleotídeos, no código genético. A mutação no gene, né, ela pode ocorrer por duas formas. Uma delas é a alteração por substituição. O que é? Você tem aqui uma base nitrogenada e essa base nitrogenada, no caso, por exemplo, a guanina, ela é substituída por uma adenina. Na hora que a DNA polimerase, lembra? CV3, não tem como a gente rebobinar, voltar a fita de toda a matéria. Vocês vão ter que lembrar do CV3. E na hora que o DNA polimerase for botar a fita complementar, que seria a citosina na guanina, vê que é uma adenina e coloca uma timina. Então, aqui você tem uma substituição, que a gente chama de mutação por substituição. Então, vamos a um caso. Aqui a gente tem uma trinca, lembra? A trinca do DNA, que a gente chama de códon, faz o RNA mensageiro, e aí, a partir do RNA mensageiro, a gente vai aqui no código genético e vê qual é o aminoácido, né? Então, se a gente tem aqui CTT no DNA, vai ter GAA no RNA mensageiro, C com G, T com A, T com A, e aí a gente vai aqui, né? G, primeira letra, A, segunda letra, A, terceira letra, ácido glutâmico, a gente tem aqui a glutamina, tá? Vamos imaginar que você teve uma alteração na segunda base nitrogenada do DNA, ok? Então, em vez de ser CTT, você tem CAT. C continua G, A em RNA mensageiro vai ser UU e T vai ser A. Então, você vai entrar não mais como GAA, você vai entrar como GUA. GUA, valina. Olha só, em vez de você ter uma glutamina, você tem uma valina, tá? Isso é uma diferença no aminoácido, que vai diferenciar a proteína. A proteína são centenas ou milhares de aminoácidos, né? Mas se você tem alteração em um único aminoácido, pode ser que você tenha uma deficiência na proteína. Quando a mutação acontece na última base nitrogenada, que vai dar trinca, por exemplo, em vez de ser GUA, se a alteração fosse nessa daqui, então, por exemplo, GAU, GAU.
Aqui até teria uma diferença, mas imagine se fosse em vez de GA, GAG, tá? GA e GAG, você teria mesmo ácido glutâmico. Então, quando você tem uma alteração na última base nitrogenada, você permanece geralmente com o mesmo aminoácido. Isso faz com que, apesar da mutação, a sua proteína ela não está sendo danificada. Tá? É uma forma que a natureza encontrou para que, por mais que você tenha mutações, caso essa mutação ocorra na última base nitrogenada da trinca, você ainda fica com a sua proteína íntegra. Outra forma de proteção que a gente tem na biologia é que a DNA polimerase, ela toda vez que ela vai duplicar o DNA, né, T com A, C com G com G, T com A, C com G, T com A, C com G, ela volta no que ela fez para ver se ela não errou. Se ela repara que ela errou, em vez de T com A fazer T com G, por exemplo, ela chama outras enzimas, que a gente chama de enzimas de restrição ou endonucleases. Ela vai lá, corta aquele pedacinho errado e ela refaz, tá? Aquele espaço errado, que a gente chama de mecanismo de reparo do DNA. Quando ela não repara, né, se esse erro de substituição, a gente tem, como a gente mostrou, esse problema, né? E esse problema é uma das doenças que a gente chama de anemia falciforme. Então, a gente pode dar uma olhada aqui, ó, GAA, CTC, CAC, tá vendo? Em vez do T, ele colocou A, tá? E isso faz que, em vez de ser prolina, glutamina e glutamina, seja prolina, valina e glutamina. Um único aminoácido na proteína errado faz com que as hemácias tenham essa forma de foice, por isso que é anemia falciforme. E aí a hemoglobina lá dentro, ela consegue ficar estabilizada e não consegue pegar o oxigênio, levar o oxigênio de forma efetiva para as células, por isso que o nome é anemia falciforme. É um tipo de anemia que não adianta você tomar ferro, porque é uma anemia genética, o problema é o formato das hemácias. Bom, além da mutação por substituição, a segunda mutação que eu disse para vocês que tinham duas é quando a gente adiciona ou quando a gente retira um aminoácido. Você não substitui, você coloca um a mais ou você tira um dentro da cadeia. Então, por exemplo, aqui você tem o não mutante, CGU, GCU, por exemplo, tudo alanina. E de repente você coloca uma adenina a mais, você não substitui o que está, você não troca, apenas adiciona. Qual o problema de adicionar? O problema é que quando você adiciona uma, como se lê por trinca para fazer os aminoácidos, como você adicionou um, você acaba mudando a trinca de todas. Então, em vez de você ter um problema em um aminoácido só, você tem problema em todos os aminoácidos que são produzidos a partir da adição daquela base nitrogenada. É a mesma coisa quando você retira, né, uma base nitrogenada. Quando você retira uma base nitrogenada, toda a trinca que era feita a partir da retirada, ela também muda. Então, em vez de você ter um problema em um aminoácido, você tem um problema em centenas de aminoácidos. Então, a mutação por adição ou delação, ela é muito mais grave, muito mais severa do que uma delação por substituição. Essas são as delações que podem acontecer no vírus, né? Ou uma delação de substituição, ou uma delação por adição, ou uma delação por delação. Né? O vírus, ele tem, o Covid ou qualquer outro vírus, só tem uma cadeia de RNA ou DNA, se for um vírus de DNA, no caso o Covid é um RNA. Nos humanos é um pouco mais complexo, porque, na verdade, a gente tem
46 cromossomos, né? Cada cromossomo é uma sequência de milhares de genes. Então, a alteração não necessariamente é no gene, né? Pode ser no cromossomo inteiro, né? E é isso que a gente vai ver. Então, vamos separar o Covid e a partir de agora a gente vai ver um pouco sobre mutações humanas. Uma mutação humana que tem em cromossomo é o caso da síndrome de Down, né? O que é a síndrome de Down? Essas alterações no cromossomo e não só no gene, a gente chama de aneuploidia, tá? Se a gente pegar um indivíduo com síndrome de Down, a gente vai ver que no par 21, em vez de ter 2 cromossomos, ou seja, aquele que veio da mãe e aquele que veio do pai, ele possui 3 cromossomos, tá? Um cromossomo a mais. Como é que ele possui 3 cromossomos a mais, né? É um cromossomo a mais, 3 cromossomos no 21. Ora, o espermatozoide e o óvulo, né? Tem que ser 23 com 23 para dar 46. Teve algum problema na meiose, ou é da mãe ou do pai, que um deles, em vez de ter 23, tinha 24, tá? E aí, o que aconteceu? 24 mais 23, 47, né? E no caso, esse a mais era um cromossomo, no caso 21, tá? Pode acontecer de você ter um cromossomo a mais, pode acontecer de você ter um cromossomo a menos, pode ser que você tenha adição ou retirada de cromossomos nos cromossomos autossômicos, que são esses que não são sexuais, ou você pode ter inserção ou diminuição de cromossomos nos cromossomos sexuais. Então, um exemplo que a gente tem que é a retirada de um cromossomo, e aí no caso a gente vai falar dos sexuais, é a síndrome de Turner, né? A síndrome de Turner, o que acontece? Eu acho que esse point está dificultando até, né? Exit. Eita, Lili. A síndrome de Turner, você tem aqui um cromossomo só. Em vez de você ter um XX ou um XY, você tem um X. Essas pessoas, elas são mulheres, tá? Então, no caso, o que acontece? Ou o espermatozoide ou um óvulo, em vez de ter 23 cromossomos, tinha 22, e aí o outro era normal, tá? E aí é por isso que está faltando um X, tá? Geralmente são mulheres, elas são estéreis, né? Não possuem mamas, muitas vezes elas não têm a menstruação. Então, é um caso que a gente tem de aneuploidia, agora em vez da inserção de um cromossomo a mais, a retirada do cromossomo. E, em último caso, que eu quero mostrar para vocês, é o caso de euploidia. O que acontece? Em vez de você ter um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, você tem um conjunto de cromossomos. Então, vamos ver por aqui, por exemplo, é o caso de você ter um óvulo, né? E esse óvulo ser fecundado por 2 espermatozoides. É diferente dos gêmeos, preste atenção. O que acontece nos gêmeos idênticos? Você tem um óvulo e um espermatozoide, tá? Que era para ser uma pessoa só, né? Esse espermatozoide fecunda o óvulo e esse óvulo fecundado, ele acaba se dividindo em 2. Um óvulo e um espermatozoide. Casos de gêmeos diferentes. Você tem 2 óvulos e 2 espermatozoides. Cada espermatozoide fecunda um óvulo diferente. Nesse caso, você tem um óvulo que, sem querer, foi fecundado por 2 espermatozoides. Então, você tem 23 cromossomos do óvulo, mais 23 cromossomos do espermatozoide e mais 23 cromossomos do outro espermatozoide. O que vai fazer que cada tipo você tenha 3 cópias de cada cromossomo. Obviamente, esse feto ele não vai viver, né?
É a aberração cromossômica mais frequente em abortos espontâneos. Então, quando uma mãe acaba tendo um aborto espontâneo, você tem uma probabilidade, 20% pode não parecer alta, mas é bastante alta, de que tenha acontecido um caso de euploidia. Bem, era por aí, pessoal. Agora a gente viu o são as mutações, né? Quais são as consequências da mutação do COVID.